Seja bem-vindo ao projeto Conectando as Ciências da Natureza. Meu nome é Matheus e nesse vídeo iremos conhecer mais sobre uma das principais moléculas da nossa vida, o DNA. Mas então, o que é o DNA? O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula está presente dentro das células. Nos organismos eucarióticos, podemos encontrá-la no núcleo celular, nas mitocôndrias e, em casos de células vegetais, também encontramos nos cloroplastos. E por meio dela, possuímos a capacidade de herdar características dos nossos ancestrais e também transferi-las para futuros descendentes. A estrutura do DNA se caracteriza por uma fita dupla em forma de espiral, como uma dupla hélice, sendo cada fita composta por blocos moleculares menores chamados de nucleotídeos. O nucleotídeo é constituído por um grupo fosfato, uma pentose, que é um açúcar composto por 5 carbonos, que no caso do DNA é uma desoxirribose, e por fim, a base nitrogenada, que pode variar e trazer diferentes características ao nucleotídeo. As bases nitrogenadas possuem um ou dois anéis e estão classificadas em dois grupos. As pirimidinas possuem apenas um anel de 6 átomos, sendo ele composto de carbono e nitrogênio, como a citosina e a timina. Já as purinas possuem 2 anéis, um anel de 6 átomos fusionado a um anel de 5 átomos, como a adenina e a guanina. Mas então, como é formada a dupla hélice do DNA? As ligações químicas responsáveis por unir os nucleotídeos em uma mesma fita são denominadas ligações fosfodiéster. Nessas ligações, um grupo fosfato conecta o carbono 3' de um açúcar ao carbono 5' do próximo açúcar. Durante a síntese de uma nova fita de DNA, os nucleotídeos são adicionados a partir de uma extremidade 3', com um grupo hidroxila livre de um nucleotídeo anterior, e por isso dizemos que o sentido da vida sempre é 5', 3'. As duas cadeias de polinucleotídeos do DNA formam uma dupla hélice a partir de ligações de hidrogênio que ocorrem entre as bases nitrogenadas. Vale ressaltar que ocorre o pareamento específico entre citosina e guanina e timina com adenina, ou seja, pirimidina se liga com purina. Mas então, como esse modelo foi proposto e o que nos fez chegar até ele? No ano de 1951, em Nápoles, sul da Itália, durante um congresso internacional consagrado ao tema das estruturas de moléculas encontradas em células vivas, o físico Francis Crick, formado pela Universidade College de Londres, conheceu o biólogo molecular James Watson, formado pela Universidade de Chicago, dando início a uma parceria que 2 anos depois seria responsável por uma das mais importantes descobertas das ciências biológicas. Juntos, elaboraram um modelo de dupla hélice para a molécula de DNA. Outro marco importante foi que, em 1952, um estudante de doutorado orientado pela pesquisadora Rosalind Franklin obteve uma imagem da molécula de DNA usando a técnica de cristalografia de raio-x no King's College, em Londres. A imagem ficou conhecida como Foto 51. Na foto, as manchas escuras no topo e no fundo da imagem indicam as bases nitrogenadas do DNA. Dessa forma, foi possível descobrir a distância entre as bases nitrogenadas e também o formato de cruz indicava uma possível conformação em espiral. Em 1953, Watson foi até Londres, no King's College, conversar com Maurice Wilkins, um físico que também realizava junto com seu grupo pesquisas sobre a estrutura do DNA. Foi nesse encontro que Wilkins mostrou ao Watson uma cópia da Foto 51. O Watson então retornou ao laboratório de Cavendish e, após 2 meses de trabalho com Crick, ambos publicaram o artigo apresentando uma estrutura para o DNA. Então foi em 25 de abril de 1953, Watson e Crick publicaram seus resultados em uma edição da revista científica Nature. Em 1962, receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, tornando-se 2 dos cientistas mais importantes da história moderna.